Muito boa noite a todos, ou boa tarde. Meu nome é Daniel Félix, estou aqui hoje com o arquiteto Décio Ferreira para esta segunda sessão de workshop BIM, nesta parceria entre a E2D500 e a nosso BIM. Provavelmente alguns dos nossos assistentes, a quem agradeço uma vez mais a presença, já assistiram ontem à primeira sessão e esses já estão com conhecimento do que é esta parceria, mas muito brevemente, a E2D500, portanto, é um portal para promover a capacitação em várias áreas de conhecimento. Neste caso aqui com o curso BIM, estamos a falar da área da arquitetura, da engenharia, da construção, portanto do setor AECO. Este workshop em particular sobre BIM é muito vocacionado tanto para arquitetos e engenheiros e, portanto, hoje o nosso convidado é o arquiteto Décio Ferreira, que tem uma colaboração já há algum tempo com a Nosso BIM, portanto é professor aqui na Nosso BIM já há alguns anos. O Décio a sua atividade como arquiteto já exerce há mais de 20 anos, estes 20 anos sempre com a tecnologia e com a metodologia BIM. Só para terem uma ideia, o Décio usa Revit, ainda o Revit não era propriedade da Autodesk. Neste momento, para além disso, para além da sua atividade enquanto arquiteto, é também BIM and Design Systems Coordinator na Foster & Partners. Portanto, para não me alongar muito mais, eu passo já a palavra para o Décio, que nos fará uma apresentação então sobre BIM na arquitetura, que é o tema específico deste workshop, ou o tema 2 em específico é o BIM na arquitetura. Portanto, passo já a palavra para o Décio. Décio, muito obrigado pela tua presença e força, até já. Obrigado, Daniel. Entretanto, vou partilhar a minha tela, está bem? Eu já parei a minha. Sim, deixa-me só selecionar aqui, vou selecionar o som também. Pronto, estão já a ver a minha apresentação? Sim. Pronto. Ora bem, boa noite a todos. Obrigada pela vossa participação em mais um workshop disponibilizado pela Nosso BIM e pela E2D500. Hoje o nosso principal enfoque será a arquitetura e o BIM na arquitetura. Como o Daniel disse bem, pronto, eu sou arquiteto, já sou arquiteto há 20 anos. Quando acabei o meu curso, tive logo uma necessidade quase imediata da utilização deste tipo de ferramentas, ou seja, comecei a trabalhar com o Revit ainda em 2000, era da Revit Technologies. Porquê? Porque eu tinha aqui uma grande lacuna a nível técnico, que era a capacidade de perceber, ao fim do curso, digamos, de arquitetura, uma maior dificuldade por inexperiência, etc., de como coordenar projetos com as várias especialidades. Uma vez que nós, como arquitetos, num projeto de arquitetura, obviamente, nós passamos a ser os coordenadores principais do projeto e havia aqui uma necessidade de compreensão a nível da tridimensionalidade e de tudo aquilo que este tipo de ferramentas disponibiliza. Entretanto, durante estes 20 anos eu também já fiz muita coisa, quer dizer, já trabalhei, já fui consultor da Autodesk, dei muito treinamento, muita formação, fiz muitas implementações em algumas empresas. Entretanto, comecei também, quis dar um salto grande e comecei a minha atividade internacional. Trabalhei com um construtor no Kuwait, no Oriente Médio, e depois, entretanto, fui contratado na altura pela Foster & Partners. Para quem não conhece a Foster & Partners, ou melhor, diria que a maioria, ou 95% dos arquitetos, sabem que é a Foster & Partners, é um dos maiores gabinetes de arquitetura do mundo, tem a sua sede em Londres. Fui contratado por eles, estive cá 2 anos, voltei para Portugal porque sou de lá, não é? Tenho a minha família toda lá e, entretanto... Acho que estou a ouvir um som de alguém. Pronto, estava eu a dizer, entretanto, que depois, entretanto, voltei para Portugal durante 2 anos, estive a trabalhar numa das maiores empresas portuguesas também de projeto e agora, entretanto, há quase 2 anos, voltei a ser contratado pela Foster para, de certa forma, também ajudar na implementação e ajudar na definição e coordenação dos projetos que nós temos aqui atualmente na empresa. Como o Daniel disse também, eu faço parte de um departamento que é o BIM and Design System e eu trabalho como um coordenador BIM, ou seja, no fundo,
na nossa empresa nós não temos BIM managers, não temos a figura do BIM manager, ou melhor, a figura do BIM manager está normalmente associado ao meu chefe máximo da empresa, e depois todos os outros somos BIM coordinators. Neste caso, eu faço parte da equipa central, no fundo acabo por ser também um dos BIM managers que estão na empresa, pronto, com a minha experiência, juntamente com alguns colegas que no fundo gerimos os projetos. Ora bem, saltando para a apresentação, eu não quero ser muito exaustivo, tenho muitas imagens, está bem? Nós somos arquitetos, isto também é um pouco virado para a parte da arquitetura, é um pouco a nós percebemos a vantagem que tem, e foi aquela vantagem que eu precisei há 20 anos atrás, e vou tocar aqui um bocadinho e no final vou mostrar aqui alguns casos práticos e por que não olhar. Eu costumo dizer que não é um futuro, mas é quase um passado presente, digamos assim, ou seja, as coisas evoluem muito rápido e acho que nós, como arquitetos, e como técnicos, não só como arquitetos, mas também como técnicos na área da construção e da arquitetura, nós temos de estar muito atentos a tudo isto que acontece, porque nós não podemos perder o barco e as demandas a nível local, não é? Neste caso do país, neste caso do Brasil maioritariamente, mas também nos outros países, nomeadamente em Portugal e em toda a Europa, acabam por demandar os projetos e que nos obrigam a estar também, pelo menos, informados sobre estes avanços. Ora bem, sobre o BIM propriamente dito, e como vos disse, trabalho muito tempo nesta área, mas eu gosto da coisa simples. Eu acho que o BIM, nós temos que ver o BIM não como um problema para a arquitetura, mas sim como uma ajuda para a nossa solução e para a nossa compreensão. Não vale a pena pensarmos que o BIM vem mudar tudo aquilo que é a arquitetura. Não, não vem mudar nada, nós continuamos a ser arquitetos. Temos um contrato feito com o nosso cliente, temos um projeto que tem várias fases de projeto, dos complementares, das aprovações nas prefeituras e tudo isso, ou seja, isso tudo continua a ser o mesmo, mas no fundo este BIM acaba por nos vir ajudar naquilo que é o desenvolvimento do nosso projeto em função das fases do projeto. Nós não temos que fazer a modelagem do projeto na totalidade e de forma detalhada, temos sim que dar resposta àquilo que são as nossas exigências técnicas como arquiteto para corresponder àquilo que são as expectativas do nosso cliente. E mais uma vez, o BIM neste caso não vem fazer melhorar, digamos assim, aquilo que é a nossa arquitetura, ele vem melhorar sim aquilo que é a coordenação e a construção do nosso modelo, por sua vez, vai mostrar aquilo que é a nossa arquitetura e a nossa arte, digamos assim. Ora bem, isto é uma descrição muito óbvia, não é? A gente não sabe, vamos procurar ao Google, ele tem aqui meia dúzia de palavras, mas no fundo eu fiz aqui mais ou menos uma síntese daquilo que eu acho que é o BIM, ou seja, o BIM é um modelo que é 3D, que é paramétrico, que envolve, paramétrico quer dizer que é inteligente, altera-se automaticamente em função dos inputs que nós damos, e que nos ajuda a informar e a comunicar aquilo que são as decisões de projeto. Ou seja, isto para mim foi aquilo que eu há 20 anos precisava. Eu precisava de uma forma rápida, intuitiva e imediata para conseguir fazer o meu projeto e comunicar o meu projeto, aquilo que é o meu projeto, não só ao meu cliente, como também aos players ou à equipa de projetistas que eu tinha a trabalhar comigo. Do engenheiro do concreto, o engenheiro dos complementares, do mecânico, do eletrotécnico e por aí vai. Ou seja, tinha que ser rápido, tinha que dar resposta, tinha que haver um melhor entendimento daquilo que é o nosso projeto e é precisamente isso que eu precisei. Ou seja, criei um processo ainda mais colaborativo, de forma a envolver todas as equipas, em que para mim não só a geometria, ou seja, para mim a geometria é aquilo que nós temos normalmente nas nossas pranchas ou nos nossos desenhos, que são aquilo que são as representações das paredes, das portas, das janelas, das esquadrias, etc., por aí abaixo, mas também toda a informação associada a esses mesmos objetos, ou seja, não é só uma geometria, mas também aquilo que nós chamamos um banco de dados, ok? E que depois toda essa informação, toda essa geometria é feita de uma forma de assemblagem, ou seja, da construção de um modelo, que nós chamamos o tal modelo de construção. Por isso o BIM, ou Building Information Modeling, o building, eu não costumo dizer que o building é edifício, parecendo a traduzida à letra, é um pouco, associamos àquilo que é ao edifício, mas building para mim tem mais a ver com a construção propriamente dita, ou seja, é um modelo da construção, ok? E esta construção obviamente pode ser associada àquilo que são os edifícios e àquilo que são as infraestruturas, por exemplo. E depois, pronto, obviamente toda esta informação que nós conseguimos para as pranchas e para as tabelas de quantitativos e tudo aquilo que faz o nosso projeto, no fundo,
tudo isto tem que ser de uma forma extraída, de uma forma o mais automatizada possível daquilo que é o nosso modelo, o tal modelo da construção, ok? Informação essa, que depois obviamente está associada, ou seja, eu para utilizar uma porta tenho que ter uma parede, eu para pôr umas escadas ou para pôr uma guarda tenho que ter as escadas para ficar associado, se eu altero uma tenho que alterar a outra, ou seja, há aqui uma relação tanto quanto possível mais próxima para manter aquilo que é a coordenação. E depois tudo isto, reparem, em relação, comparando um pouco aquilo que é os processos anteriores, e isto faz toda a diferença mais uma vez, em que não há uma ruptura, digamos assim, naquilo que é o workflow, daquilo que é o processo de trabalho. Porquê? Porque o próprio arquivo que nós partilhamos entre as equipas, todo esse arquivo, e aqui nestes exemplos consegue-se ver, ou seja, é um arquivo centralizado, e depois esse arquivo eu posso ter várias pessoas a trabalhar em simultâneo, não há aquela coisa de haver dispersão de informação em que pode depois criar redundâncias ao longo do processo. Ou seja, eu posso ter o meu modelo de arquitetura, eu posso ter os meus arquitetos todos, ou a minha equipa de arquitetura, ou até só eu mesmo a trabalhar naquele modelo. Os ficheiros são arquivos, e cada especialidade vai trabalhar no seu arquivo e cada especialidade depois vai integrar de uma forma com vínculos e coisas do género, tudo aquilo com a mesma informação, com a mesma base, e aí qualquer um dos técnicos, né, das pessoas envolvidas neste processo colaborativo, pode ter acesso à informação que precisa, ou seja, se o engenheiro estrutural precisa da informação das escadas, das paredes, dos pavimentos, das coberturas, para fazer o que é que seja da área da disciplina, ele sabe exatamente como é que vai consultar essa informação e sabe filtrar essa informação de forma que seja o mais útil possível. E depois esses objetos, que é aí a grande vantagem, ou seja, aqui do lado esquerdo, vocês têm, digamos, um objeto esse que tem informação, que é esta tabela que está aqui no meio, isto é do Revit, mas pode ser do ArchiCAD, pode ser do Allplan, pode ser do Ecosim, pode ser dos softwares que vocês possam utilizar, mas no fundo esse objeto acaba por estar associado ao tal banco de dados, de maneira que este código que identifica esta porta é exatamente a mesma porta, quer ele esteja, ou o mesmo código, ou a mesma informação, quer esse objeto esteja numa vista em 3D, quer esteja num pavimento térreo, quer esteja onde quer que seja, até mesmo uma própria tabela, não é? Uma tabela de quantitativos em que essa informação vai estar toda associada. E esta integração desta informação, para mim, é aquilo que faz sentido, ok? E reparem que, mesmo falando do BIM, nós continuamos a falar de projeto, nós estamos a falar de uma metodologia que utiliza determinado tipo de ferramentas, mas no fundo aquilo que eu estava a falar há pouco é cada disciplina tem o seu arquivo, tem o seu modelo e que depois, não é tanto a estrutural como a arquitetura, como aquilo que é a mecânica, o elétrico e os complementares, ou as tubagens e tudo isso, que depois são assembladas elas todas e em que faz toda a coordenação, mas cada um tem a sua disciplina, tem a sua responsabilidade sobre aquilo que é o arquivo e tem depois responsabilidade sobre aquilo que são os outputs, ou seja, a exportação das pranchas, quer seja para PDF, quer seja para DWG, quer seja para aquilo que for as nossas obrigações de entrega de entregáveis no final de um processo. E depois a grande vantagem é um pouco isto, ou seja, eu consigo pôr todas as disciplinas e consigo compreender de uma forma mais integrada e mais visual também, não é? Aquilo que é o nosso projeto e o que é que isto vai impactar em relação não só à coordenação com as outras disciplinas, como também no edifício como um todo, ok? Controlando também alguns aspectos técnicos que nós achamos que são importantes ou que acharmos que sejam importantes, nomeadamente fazer simulações, sejam eles de cálculos para o estrutural, como também de pegadas de carbono, de consumos energéticos, de consumos de caudais de ar, etc, de forma que nós consigamos fazer, tanto quanto possível, uma análise mais próxima daquilo que é a realidade. Estes objetos, ou este sistema, como trabalha com objetos inteligentes, ou seja, aquilo que é uma perspectiva em 3D, aquilo que é uma secção, aquilo que é uma elevação, aquilo que é uma perspectiva em 3D, esse objeto é sempre o mesmo. E é aqui que ganha a tal consistência 3D que eu vos estava a falar. E depois, lá está, aquilo que são as pranchas, aquilo que são as tabelas de quantitativos, aquilo que são os outputs, digamos assim, acaba por ser um resultado daquilo que é um modelo digital, o tal modelo da construção. Ou seja, não é pensarmos que vamos fazer um modelo, vamos fazer aqui uma secção, um corte, ou uma planta, um piso térreo, uma planta baixa, ou o que é que seja, e que aquilo vai sair 100% exatamente a secção ou a elevação exatamente como eu quero. Não.
pode haver necessidade de fazer algum retrabalho, pode haver necessidade de complementar com objetos que aquilo nós chamamos de objetos 2D, em que dá as cotas altimétricas e não só, mas no fundo grande parte do trabalho acaba por ser automatizado e de fácil compreensão daquilo que é o resultado. E depois, pronto, isto obviamente só para vos dar aqui alguma ideia, não vou aqui muito digamos, detalhado explicar o que é estas coisas do 4D, 5D, 6D, 7D e por aí vai, mas no fundo dizer que nós temos um modelo e esse modelo pode ter uma utilização muito mais além daquilo que são as pranchas, ou seja, eu posso fazer as imagens 3D, não é? As maquetes eletrónicas, eu posso utilizar aquilo que se chama o 4D tem a ver com a sequência da construção, eu sou construtor, quero perceber como é que eu vou fazer as frentes de obra, eu posso fazer, e quando é que eu tenho que fazer essas frentes de obra, eu posso fazer essa simulação, tenho os custos, o quantitativo, e depois tenho aquilo que é o 6D, que para mim também é uma parte muito importante, que tem a ver com a gestão de ativos, ou seja, o Facility Management. Isto porquê? Porque o Facility Management, não é? E vocês sabem tão bem quanto eu, ou melhor do que eu, que corresponde, digamos, assim, em números muito redondos e muito latos, a 70% do que é o custo do projeto como um todo, desde a assinatura do contrato até aquilo que é o tempo útil de vida de um edifício, que pode ser os tais 50, 70 ou 100 anos, dependendo do tipo de edifício que é. Ou seja, esta parte do 6D, que é a gestão dos ativos, acaba por ter uma importância e uma relevância, porque vai ter um peso substancial naquilo que é o final do projeto. Pronto, e obviamente que tudo isto, quanto mais vier essa informação do mesmo centro, do mesmo modelo, digamos assim, acaba por ser muito mais integrado. Eu não tenho que refazer trabalhos porque o engenheiro estrutural precisa de mais uma secção e eu não tenho aquela secção feita porque, sei lá, porque me esqueci ou porque não achei importante, mas ele acha importante do ponto de vista estrutural, e é mais fácil perceber, e eu não tenho que estar a mandar um e-mail ou telefonar para o arquiteto a dizer que ele, digamos, tem que fazer mais uma secção ou tem que dar mais informação, porque depois cada disciplina pode fazer as secções que assim entender, e lá está, tudo aquilo que é o 3D, que nós já sabemos, o 4, 5 e o 6D, acaba sempre por vir do mesmo centro de informação, ou seja, aquilo que é a real garantia de que estamos todos a trabalhar com a mesma base e não com modelos ou informação que não seja atualizada. Pronto, e depois tudo isto, não é um pouco falar daquilo do 6D, depois pode ser passado para aquilo que é a gestão de ativos, ou seja, isto é um exemplo em que através de um modelo nós conseguimos pôr mais informação, ou seja, eu não tenho que fazer isto tudo do início ao fim, eu posso preparar o meu modelo de maneira que eu consiga ter isto preparado para depois eu conseguir associar outra informação, neste caso informação técnica, informação de consumos, de manutenções, de potências, etc, etc, para eu saber, em caso de haver necessidade, eu conseguir fazer um scan ao meu modelo, aquilo que é o meu projeto, para conseguir, digamos, fazer aquilo que eu considero que seja importante a nível da gestão da manutenção. Pronto. Ora bem, isto foi um bocadinho aquilo que é o BIM. Vou pedir ao Daniel só para levantar aqui uma questão para percebermos mais ou menos aquilo que nós temos vindo a falar. Eu não sei se o Daniel me está a ouvir, mas Daniel, eu pedia para vocês passarem o primeiro enquete. Eu pedia para vocês responderem, vocês vão respondendo a esta pergunta, que é: no BIM colaborativo, deverá ser o arquiteto a assumir o papel de maestro, ou seja, aquele que vai assumir a coordenação daquilo que é um projeto de arquitetura? Sim ou não? Eu pedia que vocês, assim, pronto, respondessem diretamente, e nós vamos vendo aqui os resultados também sobre as vossas respostas. Só mais um bocadinho para vermos se está aqui renhido entre o sim e o não sei. Pronto. Pronto, está aqui um pouco equilibrado entre o sim e eu não sei, mas pronto, eu, na minha opinião, depois nós podemos falar no final um bocadinho sobre isso, na minha opinião eu acho que claramente o arquiteto tem que assumir este papel de maestro, na medida em que ele tem que fazer a coordenação total, digamos assim, daquilo que é o projeto. Pronto, obrigado, Daniel. Podemos passar à frente, entretanto, está bem? Pronto, depois nós vemos melhor, se calhar, o resultado, ou falamos um bocadinho sobre o resultado. Mas podem ver que o sim e o não sei, basicamente, está ela por ela. Pronto, outra questão importante naquilo que é o BIM é a questão dos softwares. Ou seja, o software acaba por ter um peso muito importante, não só pelo custo direto, ou seja, há um investimento que tem que ser claro fazer, como também há um custo indireto, digamos, que é o treinamento, aquilo que é a formação, o treinamento
e depois aquilo que é no início da mudança de uma ferramenta, aquilo que é a perda de produtividade. Como não bastasse isso, nós não nos podemos achar, independentemente do software que nós vamos trabalhar, que os outros membros da equipa não trabalham com outros softwares, eles também vão trabalhar com os softwares deles e nós temos que saber que temos que interagir também com eles, ok? E para além disso, depois existem plugins que no fundo são automatismos que nós podemos ter em cima daquilo que são os nossos softwares e que depois, por sua vez, ainda vai automatizar e ajudar ainda mais aquilo que é a produção dos nossos projetos. Não se esqueçam que nós somos arquitetos ou engenheiros, neste caso em concreto estou a focar mais na arquitetura, e o nosso objetivo é efetivamente, eu trabalho com o meu software, ou seja, tenho aqui como software principal daquilo que eu vou desenvolver, lá está, a arquitetura, porque a construção dentro daquilo que a arquitetura vai iniciar para aquilo que é o meu software, mas eu tenho que saber que existe uma panóplia de softwares à minha volta e que cada um dos consultores, isto aqui obviamente não estão todos, são alguns, existem outras ferramentas que eles vão usar, nomeadamente ferramentas de cálculo, etc., de visualização. A minha equipa de visualização vai fazer as imagens 3D, os quantitativos, etc. Ou seja, há toda uma quantidade de informação que eu tenho que saber depois que dentro daquilo que há a colaboração, a visualização, a documentação, a parte ambiental, a detecção de interferência, ou seja, até mesmo informação paramétrica, automação, a realidade virtual, ou seja, a gestão da informação, tudo isto, digamos assim, e além disto, ainda posso controlar e definir alguns softwares, tudo isto eu sei e tenho que controlar de uma forma geral, como um todo, ok? Obviamente que isto depende do tipo de projetos, mas no fundo acaba por ser mais ou menos normal daquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, só muda as ferramentas e obviamente que as ferramentas são muito mais, digamos, direcionadas para aquilo que nós queremos. Para além disso, como eu estou a trabalhar e eu estou em Portugal, ou estou no Reino Unido, que é o caso, e vocês estão no Brasil, ou estão em Angola, ou estão na África, ou estão na América, e nós temos que trabalhar todos em simultâneo no mesmo projeto, ou podemos trabalhar dessa forma, existem outras plataformas em que nós podemos partilhar aquilo que são os nossos modelos e a nossa informação. Isto é um pouco, muito mais, obviamente, muito mais desenvolvido que a Dropbox e o Google Drive e o OneDrive, ou seja, aquelas plataformas online da cloud, não é? Da nuvem, em que podemos partilhar a nossa informação. Neste caso em concreto, são ferramentas muito mais específicas para esse fim, porque, obviamente, o Dropbox não tem a mesma capacidade de transição de informação e de controle de acessos do que tem uma Dropbox ou outra coisa qualquer. Existem soluções específicas que depois podem ser utilizadas nesse sentido. E depois lá está, toda aquela informação, neste caso é um exemplo do Revit, está associada a um objeto, todos esses objetos têm uma determinada informação, neste caso é uma informação específica, que é um código que por sua vez pode ser identificado ou utilizado pelos que fazem as quantidades do quantitativo e que depois essa informação no fundo pode estar ou não, dependendo da situação, pode estar ou não disponível naquilo que são as pranchas para informação, para levar para a obra ou para entregar ao cliente ou para o que é que seja. Ou seja, aquela informação que vocês estavam a ver, reparem, com um clique ele sabe exatamente que aquela informação que já está associada ao objeto está automaticamente disponível, seja numa planta baixa, seja numa elevação, seja num corte, numa tabela, no que é que seja. Ou seja, aquilo que são as grandes capacidades e daquilo que é os softwares BIM é precisamente isso, ou seja, nós não desenhamos linhas como um desenho tradicional, mas sim aquilo que fazemos, desenhamos objetos inteligentes que têm informação e que essa informação é automaticamente posta à disposição. E depois isto são aquilo que são os usos, ou seja, para que é que eu faço um modelo. Algumas coisas também, obviamente, é mais fácil nós comunicarmos aquilo que são os detalhes construtivos, a relação de uma especialidade com a outra, ou até mesmo, porque não é? Porque nós temos uma ferramenta tão poderosa que é a utilização disto para aquilo que são as tecnologias imersivas e interativas, ou seja, as imersivas são aquelas que nós pomos uns óculos que eu já vos vou mostrar no vídeo, aliás eu posso já correr o vídeo para vocês irem ver, e vou falar um bocadinho em cima dele, não tem mal, mas no fundo é nós termos uma sensação mais imersiva em que nós estamos efetivamente dentro do projeto e conseguimos ter um melhor contacto com isto e conseguimos até interagir com o modelo, alterar materiais, etc, etc. Architectural virtual reality is an amazing tool because it allows you to create a one-to-one replica of a project before it's constructed. Pronto, eu não vou ver, vou passar aqui um bocadinho, mas reparem, é fácil andarmos pelo modelo
e passar do modelo BIM para uma solução deste género é muito rápido. Neste caso, reparem, isto é imersivo, ou seja, nós estamos dentro do modelo, como também existem já ferramentas em que nós, diretamente no modelo, conseguimos interagir e pôr paredes, alterar materiais de paredes, mudar o mobiliário de um sofá, do que é que seja. Isto não é o futuro, atenção, isto é passado. Eu já utilizei este tipo de ferramentas há alguns anos atrás, está bem? Ou seja, nós temos aqui que ganhar algum tempo, ou vocês têm que ganhar algum tempo na medida em que temos que começar isto o quanto antes, porque isto, lá está, não é o futuro, mas sim é um presente. Ora bem, e depois, obviamente, tudo isto, e eu já vou passar aqui mais uma questão para o vídeo, mas só para fazer um ponto de situação, que é, tudo isto tem a tal questão da implementação e da necessidade desta implementação. Ou seja, nós temos um artigo novo, ou melhor, um produto novo, que é um software, que é um conceito, que acabamos por ter um produto de muito maior qualidade e muito mais potencialidade, e obviamente que esse processo, sendo ele novo, ok, eu não posso tentar utilizar aquilo que são os meus processos antigos, não é, de concepção e tudo isso, naquilo que é um produto novo, ou um software novo. Tem que haver aqui alguma adaptação nesse sentido. Está bem? Pronto, eu vou, antes de passar para o próximo tema, vou pedir ao Daniel então para passar o próximo enquete, a próxima pergunta. E neste caso é mais importante para um arquiteto dominar as ferramentas ou os conceitos do BIM? Ou seja, o que é importante na nossa profissão ou no nosso desempenho como arquiteto? O que é importante? É só eu dominar as ferramentas e não perceber o conceito, ou não me importar tanto com o conceito? É eu estar mais focado no conceito e deixar de lado as ferramentas? Ou são ambos, não é? Quer dizer, claro que eu podia pôr aqui mais algumas questões, mas vocês perceberam claramente, não é? Que nós, como técnicos, neste caso como arquitetos, nós temos um bocado que controlar, digamos assim, ambos os casos, ou seja, não só as ferramentas, como também os conceitos e, no fundo, tentar pôr as coisas num todo, não é? Lá está a primeira pergunta, que é, nós temos que orquestrar ou ser os maestros da orquestra de maneira que se consiga dominar tudo aquilo que é o nosso projeto. Obrigado, Daniel. Pronto, temos aqui claramente o ambos a ganhar uma preponderância em relação aos restantes, não é? Obviamente. E eu aqui também concordo com esta resposta, com esta realidade. Ora bem, continuando, e depois lá está aquilo que eu estava a dizer, que é tudo isto é de uma forma muito mais concertada e muito mais dinâmica, ou seja, tenho um projeto de uma planta baixa, consigo fazer o 3D e essa planta baixa em relação ao 3D, reparem, eu faço de uma opção para outra e consigo ter várias opções e consigo ter esta relação do 2D, da planta baixa, para o 3D, para as perspectivas e que me ajudam também a decidir de uma forma mais rápida e imediata se efetivamente o resultado é aquele que eu pretendo. Eu vou passar aqui mais meia dúzia de imagens, porque reparem, isto é uma coisa que não dá muito trabalho a partir do momento em que nós temos o nosso projeto, obviamente, e o nosso modelo, mas facilmente conseguimos tirar perspectivas e facilmente conseguimos entender não só a questão das sombras, a questão da estética, como também a questão dimensional, perceber as dimensões, fazer um corte em 3D e perceber como é que os elementos construtivos se relacionam, ou até mesmo imagens, lá está, estas maquetes eletrónicas que depois, por sua vez, mesmo fazendo os cortes em perspectivados, digamos assim, conseguimos ter resultados também eles interessantes. E depois também, obviamente, não é, podemos ver aquilo ou perceber e entender melhor aquilo que são os modelos estruturais, neste caso é um modelo da estrutura metálica daquele edifício. Isto é uma clínica grande que foi desenvolvida para os Estados Unidos e aqui lá está, é a facilidade com que se tem, mais uma vez, de fazer a compatibilização, que era aquilo que me aconteceu há 20 anos atrás, que é esta necessidade de eu perceber nesta vista 3D e numa planta baixa o que efetivamente representam estas cores e estas interseções e estas curvas para perceber de uma forma mais prática, não é? Porque eu sou arquiteto e eu só tenho que coordenar, mas não tenho que ter um conhecimento profundo de tudo, não é? Por isso é que nós somos diferentes técnicos para conseguirmos depois, reparem, perceber como é que isto é feito como um todo, ou seja, isto vai facilitar depois claramente aquilo que é a coordenação do projeto. Pronto, e depois lá está, é a questão da detecção de interferências, é perceber se as condutas e as tubagens não estão a colidir com a estrutura metálica, ou com a estrutura em concreto, ou com as minhas portas, ou com o forro, ou com o pavimento, etc, etc. Ou seja, é fácil eu mandar fazer uma verificação e não tenho que fazer uma verificação manual como um processo anterior. Ora bem, antes de passar aos casos práticos, eu vou passar uma penúltima pergunta também, só para ter aqui alguma interação e alguma resposta vossa, que é,
um arquiteto tem ou não que dominar, ou seja, tem ou não que também, digamos assim, dominar aquilo que é o BIM. Está bem? Ou seja, isto é uma pergunta um pouco traiçoeira, digamos assim, não é? Quer dizer, porque pode ser que sim, pode ser que não, pode ser, pronto, aquilo que nós acharmos, uma vez que, não é? A arquitetura não se limita à utilização de ferramentas e do conceito, não é? Ou seja, há aqui uma questão que tem que ser ponderada. Pronto, em 18 respostas, ou 19 respostas, 20 respostas, 21, isto é muito dinâmico, nós temos 17, desculpem, que dizem que sim, 18, não é? Temos uma clara percentagem maior de pessoas que acham que sim, que o arquiteto deve dominar. Eu acho que o arquiteto deve dominar, eu acho que o arquiteto tem que controlar efetivamente aquilo que é o nosso projeto, e o nosso projeto se implica ferramentas novas, se implica processos novos, se implica relações, implica que nós tínhamos de ter algum domínio daquilo que é o BIM. Sim, não tem que ser um domínio a 100%, eu não tenho que saber trabalhar em todos os softwares, mas que tem que ter alguma capacidade, digamos assim, de entender aquilo que são os softwares. Ora bem, para não demorar muito mais, eu vou passar aqui alguns casos práticos. Reparem, eu tanto posso fazer o BIM em projetos pequeninos, isto é uma pequena reforma de um apartamento, de uma pequena unidade de habitação, em que nós temos códigos de cores facilmente, não só num 3D, como também numa planta baixa, e tem o mesmo código de cores. Este é um código de cores que se usa, pelo menos em Portugal, não é? Quer dizer, o amarelo é aquilo que é para demolir, o vermelho é aquilo que é para construir como um novo, e eu consigo ter toda essa informação associada num único sítio, ou seja, eu vou demolir uma porta, eu sei, ou o Revit sabe, neste caso em concreto foi feito no Revit, mas os softwares sabem, que se eu vou demolir uma porta, eu tenho que preencher aquela porta com acabamento, ou seja, ele automaticamente vai controlando um pouco aquilo que são esse tipo de informação. E depois, obviamente, que isto inclusive dá para fazer a pormenorização daquilo que são as nossas portas, as esquadrias, com as dimensões, com os puxadores, com o ângulo de abertura, ou seja, isto consegue-se não só fazer o projeto numa situação macro, não é, de início de projeto, de ideia, de conceito, mas depois conseguimos ir ao pormenor de desenvolver estas estantes em perspectivas, etc., ou até mesmo uma porta. E depois, obviamente, que isto também dá para casos muito maiores. Isto é um projeto que eu estive a trabalhar também, que era para o Mundial do Qatar 2022, que é um estádio de futebol. E reparem, a complexidade que é fazer um projeto em 2D deste tipo de edifício, ou seja, controlar o número de objetos que nós temos aqui, estes triângulos, para ser construído, e se vocês repararem, estes triângulos vão abrindo daqui de baixo para cima, ou seja, todos eles têm, em função daqui para lá acima, tem 10% de abertura, digamos assim. Isto é para quê? Para dar aquele efeito que aqui em baixo tem mais luz e como se estivesse a flutuar. Tudo isto tem que ser feito de uma forma uniforme e reparem, isto só tem na totalidade, se eu bem me lembro, 25 mil triângulos destes, todos eles, não todos eles, mas por linhas, com aberturas diferentes, ou seja, como é que se faz isto? E depois reparem, vocês sabem tão bem quanto eu que isto são peças únicas, são triângulos, depois vão ser repetidos várias vezes, e para construção, estes mesmos triângulos têm que ter informação associada. Estão a ver, este é um triângulo, e depois tem as coordenadas X, Y e Z que podem ser inseridas diretamente ou através de outros softwares dentro do software BIM, que era para depois ser utilizado futuramente para a construção. Ou seja, tem que haver uma ligação daquilo que é o nosso projeto, ok, para a construção e obviamente as pranchas, não é? Estas são elevações, 2 elevações e mais uma vez reparem, isto é uma pequena animação para vocês perceberem que este estádio, não é? Nós conseguimos fazer de uma forma dinâmica uma secção deste género com todas as especialidades e conseguir perceber aquilo que quais são as especialidades. Eu, neste caso estou a esconder aquilo que é a arquitetura, o estrutural, o metálico, etc., para nós conseguirmos perceber ou ter uma melhor percepção o impacto que as disciplinas têm naquilo que é uma construção de um equipamento ou de uma infraestrutura deste género. Pronto, mais um caso, ou o último caso que eu vos vou mostrar. Isto é um projeto que eu tive também a trabalhar quando estive no Kuwait, não é? Foi a primeira experiência internacional em loco que eu tive com o construtor. Era uma torre que por acaso era da Foster & Partners e eu trabalhava para a construtora. E no fundo nós tínhamos que fazer aquilo que é um modelo executivo, ou seja, para a obra mesmo de fabricação, neste caso mais uma vez no Revit, e reparem que neste caso a quantidade de informação que um edifício deste género tem e que tinha a ser coordenado, isto para que, pronto, vocês já tiveram um bocadinho
algumas coisas sobre aquilo que são os LODs e o nível de informação. Este sendo um modelo de construção, reparem que tudo isto foi coordenado, tudo isto foi verificado com algum detalhe, LOD 400, ou neste caso até era 500, mas a nível de modelagem era um LOD 400 com uma tolerância extremamente apertada para a construção. O projeto demorou alguns anos, foi acabado já este ano, e pronto, e está aí. Tem aqui um vídeo que já não está muito atualizado, mas pronto, isto acaba por ser depois uma visão daquilo que é a obra, não é? Em estado, pronto, digamos que muito inicial, ou seja, só está a estrutura praticamente com alguns apoios, mas reparem, todas estas estruturas temporárias, digamos assim, todas elas foram modeladas para ter a certeza que em obra eu conseguia pôr dentro daquilo que são estas aberturas entre a estrutura, a vária estrutura que estão feitas. Está bem? Pronto, este é um vídeo, eu vou só passar assim um pouco a correr, esta é uma vista de cima. Não, reparem que tem aqui o núcleo que está a correr, com as gruas que estão a ajudar na construção, e este é um edifício que tinha 56 pisos ou 58 pisos, já não me lembro muito bem. Bom, desculpem, eu vou só pôr este aqui um bocadinho a correr, que já me estou a alongar um bocadito, apesar de ser o último exemplo. Reparem, mais uma vez ele vai descer, e para ver a complexidade daquele modelo, estão a ver, tem uma estrutura principal que é em concreto, tem uma estrutura secundária que é a estrutura metálica também, depois em cima destas maiores em cima, e depois obviamente tem os pavimentos e tudo isso, e tem estas estruturas metálicas que é para depois levar o acabamento da fachada e que vai suportar depois, não é, toda esta frente em vidro com uma forma mais ou menos orgânica. Tá bem? Isto aqui ao lado é o Kuwait, não é? Para quem não sabe, não é que seja uma cidade muito interessante, tem aqui o centro, digamos assim, que tem alguns edifícios interessantes, mas tudo o resto não é, é assim um pouco, pelo menos fora daquilo que é a nossa cultura, ou neste caso a cultura portuguesa ou brasileira, que somos mais ou menos parecidos, digamos, nesse aspecto. Pronto, eu vou só aqui passar o vídeo, e pronto, basicamente é isto. Antes de eu vos mostrar o vídeo final, para também acabar, porque isto eram 20 minutos, já estou aqui a falar há mais de meia hora, eu vou dizer ao Daniel então, só para pôr a última pergunta, para nós fazermos depois ou para nós vermos o último vídeo, ok? Neste caso o BIM permite responder apenas a projetos de grande escala, ou seja, eu só preciso ou só vou usar aquilo que é o BIM, as ferramentas BIM, os procedimentos apenas para projetos de grande escala, sim ou não, ok? Pronto, isto obviamente eu vos mostrei-vos aqui também que podemos ter projetos de grande ou pequena escala, e obviamente se vocês têm um processo instaurado no vosso gabinete, não instalado no vosso gabinete, é tudo muito mais fácil quando nós estamos sempre a trabalhar as mesmas ferramentas, ou seja, é claramente, do meu ponto de vista, da minha experiência, é muito mais fácil se nós utilizarmos o mesmo software, independentemente da escala, ok? Pronto, obrigado. Eu vou-vos deixar agora com o vídeo, antes de terminar. Este vídeo está em inglês, pronto, peço desculpa por isso. Não tem mal, porque eu acho que se percebe muito a mensagem, porque ele é muito comunicativo. Eu falo aqui de alguns aspectos importantes no vídeo, tem muito a ver com a arquitetura e com aquilo que é a nossa interferência como arquitetos e como técnicos que interferem naquilo que são as nossas cidades. Somos nós que fazemos evoluir as nossas cidades de uma forma direta e de uma forma indireta, e nós somos os responsáveis pelas essas tomadas de decisão, digamos assim, e nós não nos podemos esquecer que essas tomadas de decisão vão ser importantes naquilo que é a vivência das nossas cidades. Eles escolheram para construir um edifício em concreto, ou em estrutura metálica, ou com vidro por fora, aparente, ou o que é que seja, isso tem um impacto direto nas pessoas, no bem-estar das pessoas, porque reflete o sol, porque as pessoas não gostam, há aqui várias questões que eu deixo aqui um bocadinho espelhadas neste vídeo, pronto, para nos fazer pensar e para nos fazer achar que também o BIM, não é, vai nos ajudar e vai nos abrir portas também para aquilo que é ou que poderá vir a ser um futuro presente daquilo que é a nossa profissão também. Deixa-me só. We have always believed that great design makes a difference. However hard, however uncertain, we still believe in that truth, that in some way we can contribute to a better world. By further pursuing our holistic approach, by entrusting in our people, we lay the foundations today that will help you design for a brighter tomorrow. Diversity leads to richness, inclusivity, strength, collaboration.
Our future leaders stand among us today. Those who dare to dream. Those with ideas that reach far into the global community. They will carry this responsibility into a future yet unknown, redefining travel, mobility, the way that we work, the energy that we harness, the medicine we develop, the cities that we build, the planets we will inhabit. Creating a balanced world of nature and humanity, where creativity, connectivity, and sustainability drive our society, working alongside the catalysts of change, the thought leaders, the vision makers, the game changers. We endeavour to improve ourselves, to nurture a workplace you can be proud of, to acknowledge and meet the challenges of an ever-changing world. We are the designers, the innovators, the problem solvers, the drivers of what we will become. In your hands, the power to make a difference. We can be at the heart of helping to design a better future. We have come a long way, but the journey has just begun. Pronto, basicamente era isto que eu tinha para vos dizer hoje. Peço desculpa pelo tempo, eu acho que me excedi um bocadinho, não tem mal, mas reparem, este vídeo engloba um pouco aquilo que tem que ser a nossa visão, ou seja, nós somos arquitetos, temos as ferramentas que não nos vão ajudar, ou melhor, não nos vão resolver os nossos problemas da arquitetura das nossas cidades, aquilo que ele estava a dizer no vídeo, o facto de termos uma diversidade muito grande no escritório onde estou a trabalhar, nós somos 70 nacionalidades diferentes, isto cria uma diversidade e uma forma de pensar, e que nós temos esta responsabilidade de intervir naquilo que é o espaço e as nossas cidades, ter a questão do equilíbrio, etc., a sustentabilidade e tudo isso. Nós somos aqueles que temos uma visão ou decidimos aquilo que serão as nossas cidades. Nós somos, como eu estava a dizer no vídeo, como estava a dizer, os decision makers, ou seja, aqueles que vão decidir como é que serão as nossas cidades, ou seja, temos a responsabilidade de construir este futuro, e estas ferramentas, não, estes conceitos vão-nos ajudar a fazer ou a ajudar a desenvolver os nossos projetos de uma forma mais sustentável, de uma forma com uma decisão mais próxima daquilo que é a sustentabilidade dos próprios edifícios, das cidades e por aí vai. Ou seja, não nos podemos esquecer que essas ferramentas vão claramente ajudar-nos de uma forma mais rápida a tomar essas decisões e pronto, e é isso. E não vamos passar a ser melhores arquitetos, mas vão-nos ajudar a tomar essas responsabilidades da intervenção naquilo que é a nossa sociedade. Pronto, Daniel, te peço desculpa pelo tempo, efetivamente acho que me alonguei um bocadito, mas acho que nós ainda temos aqui pá, uns 15, 20 minutos para respostas e para interagirmos aqui um bocadinho entre nós para, pronto, quer dizer, podemos responder algumas perguntas, etc. Pronto, das pessoas que nos estão a ver. Sim, Décio, muito obrigado. Enquanto eu me recomponho e eventualmente também os nossos assistentes, depois desta avalanche de informação, dizer-vos que é possível colocarem as vossas questões, e enquanto eu vou fazer uma breve apresentação de uma das formações que está a ser oferecida, nos casos disponibilizada pela E2D500, pela parceria da E2D500 com o nosso BIM, uma parceria para aqueles que querem entrar no mundo do BIM, para aqueles que já estão no mundo do BIM e querem continuar a progredir. Acabamos de ver por esta apresentação que quase não há limites para aquilo que o BIM nos pode trazer, e vamos ver já no debate se conseguimos falar um bocadinho sobre isso. E, portanto, muito rapidamente, falar-vos que estas formações BIM que vocês podem ingressar, que são disponibilizadas pela parceria E2D500 e nosso BIM, acho que depois desta apresentação, tendo em conta que o Décio é um dos nossos professores,
portanto já conseguem ter uma ideia daquilo que é o tipo de corpo docente que nós tentamos reunir e de qual é o conceito, já vou falar um bocadinho sobre isso. Portanto, nós temos, aqui centrando rapidamente, há 3 variantes que estamos a oferecer, portanto a variante BIM na arquitetura, BIM na engenharia, BIM na construção e gestão. Falando um pouco das características ou diferenciais, portanto, é essencialmente baseado na questão do e-learning, portanto, do ensino à distância, a duração são 480 horas distribuídas por 360 dias. Um fator importante, que até vem aqui na sequência do que vimos da apresentação do Décio, estamos a falar de cursos que são multiplataforma, multiferramentas. Interessa-nos essencialmente que os nossos futuros alunos, os nossos atuais alunos entendam o conceito do BIM, o que é a metodologia BIM, e como o Décio falou, e não vou acrescentar nada mais, portanto, é importante dominar, ou pelo menos entender que o BIM suporta assim várias ferramentas. O aprendizado segue, portanto, os alunos vão atingindo perfis consoante as competências que vão adquirindo, portanto, de um modo contínuo. O entorno é totalmente digital, portanto, uma das características dos cursos da E2500, e neste caso com o nosso BIM, é que estamos a falar de um projeto educacional de amplo alcance, portanto, de alto padrão, e sempre nesta lógica do 4.0, portanto, da informação, informação, informação. O corpo docente é de referência, portanto, vejam pelo nosso convidado que temos hoje. E uma outra questão muito importante também é que estamos a falar de um amplo networking. Só por si, portanto, é das E500, o 500 aqui simboliza 500 escolas, portanto, estamos a falar de 500 postos de ensino. Por outro lado, estamos a falar, quase o exemplo 2, o Décio, sendo também português, está no Reino Unido. Eu estou em Portugal, não sei se na nossa assistência, o Daniel Monteiro, que também está aqui connosco a dar suporte, também está em Portugal. Não sei se na nossa assistência temos alguém de outras latitudes ou longitudes, mas isto também é aquilo que o BIM nos permite fazer. Como viram, portanto, podemos estar em diversas partes e hoje em dia com os servidores, com todas as ferramentas que temos, conseguimos desenvolver o projeto a grande velocidade ou a diferentes velocidades em diferentes pontos do planeta. Os tais perfis que eu falei anteriormente são estes, portanto, os alunos começam por atingir o perfil BIM Coordinator, depois o BIM Specialist e por fim o BIM Expert. Este curso, ou estes cursos que temos aqui, quem precisa de aprender o A e o U do BIM, é possível aqui. Quem já domina BIM, ou domina ferramentas BIM, seja o que for, vai ter sempre a possibilidade de aprender algo novo, mas aqui o importante é, como vem, e vou já falar a seguir, o curso tem estas 3 etapas, em cada uma delas eu vou explicar a seguir, portanto é um método de aprendizagem contínuo em termos daquilo que é os conceitos do BIM. Tem já aqui também para terem uma ideia aquilo que são os custos, portanto isto são, no fundo, conclusão de 3 possíveis etapas, com 3 certificados. O pagamento, portanto, a moeda utilizada é o real, não temos aqui qualquer variação ou riscos de câmbio. Poderão depois contactar no final, portanto, vamos disponibilizar os contactos, poderão entrar em contacto para perceber qual é o planejamento financeiro que podem fazer, mas temos já aqui um anotamento que a primeira fase pode ser feita em 6 parcelamentos, mas depois poderão ter mais informações sobre isto. Passando rapidamente para explicar então este desenvolvimento do aprendizado de uma forma evolutiva, o primeiro perfil que é atingido, quando os alunos atingem o perfil BIM Coordinator, é que estamos a falar. BIM Coordinator é alguém que consegue fazer modelagens básicas, consegue desenvolver objetos muito básicos e entende o que é o trabalho colaborativo em BIM. E por isso mesmo é capaz de coordenar pequenas equipas. Estamos a falar de alguém que já é capaz de ter, vamos imaginar, 2 BIM modelers, 3 BIM modelers e consegue coordená-los, obviamente, dentro daquilo que são os objetivos do projeto. O perfil seguinte, o BIM Specialist, já estamos a falar de alguém que tem um domínio da modelagem a um ponto avançado, que já consegue fazer alguma gestão de informação para, no fundo, obter, por exemplo, as tais pranchas e outra documentação, como mapas de quantidades, tudo isso. E, para além disso, muito importante, já é um profissional que entende e consegue tirar partido da interoperabilidade, ou seja, consegue utilizar as ferramentas BIM de modo interoperável. Como vimos aqui em alguns exemplos do Décio, os vários modelos das várias especialidades a serem utilizados para clash, para detecção de colisões, enfim, para o planejamento da obra, tudo isso. Aqui podem ver um pouco, eu não quero alongar muito, depois poderemos, para os interessados, temos sempre forma de chegar a mais informação, mas aqui podem ver aquilo que é algumas das variáveis entre os três
percursos possíveis do curso. Portanto, o BIM na arquitetura, temos aqui algo, tanto a questão da programação visual, do planejamento, os quantitativos, por exemplo. Já no BIM na engenharia, há ali uma parte que se foca mais na questão das instalações, da parte da estrutura, e o BIM na gestão e na construção, aqui a pensar já um pouco na preparação para a fabricação, a questão do planejamento também, enfim, alguma variável ainda que o corpo, a espinha dorsal do curso seja comum às três possibilidades. Por fim, o terceiro perfil, BIM Expert. Reparem, estamos a falar que o curso começa por as pessoas entenderem aquilo que é o conceito BIM, como é que é o trabalho colaborativo em BIM, e deixo aqui também uma nota que os alunos começam desde logo, como vimos anteriormente, a trabalhar com várias plataformas, portanto, para entender que o BIM não é software, mas necessita, obviamente, tirar grande partido daquilo que são as ferramentas disponíveis. O importante é dominar o conceito, mas também é extremamente importante conhecer as tecnologias e dominar até algumas delas. Portanto, depois de passar por este processo, BIM Coordinator, BIM Specialist, o último perfil que temos é o BIM Expert, e aqui sim estamos a falar de alguém que já nem falamos na questão da modelagem, porque já tem um domínio extremamente avançado, mas também já tem um domínio da informação, da gestão da informação, a questão da detecção de colisões, por exemplo. Neste caso, a título de exemplo, usamos o Solibri para fazer como exemplo, mas há outros softwares com que se pode fazer. Damos também uma introdução àquilo que é o BIM Execution Plan, portanto o BEP, e os alunos terão que desenvolver um BEP completo, portanto, tendo em conta que serão abordadas algumas destas questões, como como é que se faz, como é que se desenvolve um BEP, o que é que são as fases do projeto, o que é o LOD, algumas noções daquilo que são as normas que estão em vigor atualmente, sejam elas nacionais e internacionais, uma Uniclasse, enfim. E por fim, neste último módulo, nesta última parte deste terceiro perfil, ainda a questão do controle da qualidade, dos processos de implementação. Como vem o curso, ou se pensarmos no curso como um todo, nestes três perfis que se vão atingindo, nestas três fases, tenta passar este lado do que é o conceito BIM e não esta questão de dominar ferramentas. Portanto, o nosso corpo docente, para terem uma ideia, e está aqui mais uma vez, não canso de insistir, nós não queremos, os nossos professores não são tutores de softwares. São pessoas que têm de facto um amplo domínio, um amplo conhecimento do BIM, com capacidade pedagógica, mas acima de tudo que estão atualmente, diariamente envolvidos no uso do BIM. No uso do BIM no seu mais amplo entendimento, não do uso só das ferramentas, mas na plena utilização daquilo que é o conceito BIM. Portanto, para não me alongar muito mais, eu não sei se já teremos, entretanto, algumas questões. Se alguém, eu vou aqui verificar no chat se, entretanto, já temos aqui algumas questões, senão depois eu poderei abrir aqui o debate com o Décio. Mas temos aqui uma pergunta do Cláudio. Décio, Cláudio Bueno pergunta: Décio, como me pareceu, quanto maior o seu banco de dados, melhor o seu projeto. Qual o impacto do BIM em projetos de baixo nível de padronização? Bem, obrigado, Cláudio, pela pergunta. Eu acho que é uma pergunta muito pertinente e eu acho que é uma pergunta que não tem uma resposta assim muito direta. Porquê? Porque isto depende muito daquilo que eu quero do meu projeto, ou seja, a questão do baixo nível de padronização pode ser aquilo que eu quero dar ao meu projeto, ou seja, aquilo que eu sou obrigado por questões contratuais e aquilo que eu posso dar a mais ou facilitar aquilo que é o meu trabalho com base no resultado que eu consigo obter através do desenvolvimento de um modelo. Obviamente que quanto maior o banco de dados, melhor, mas também não é por ser muito que acaba por ser mais benéfico. Eu acho que quanto mais melhor, na medida em que esse mais, não é, esse banco de dados mais completo, possa também tirar partido, não é? Quer dizer, porque eu posso ter um banco de dados muito grande, tenho um modelo escutado, entre aspas, de informação, mas depois essa informação acaba por ser não utilizada naquilo que são os processos ou naquilo que são os usos que eu quero dar ao meu modelo, ou seja, um pouco aquilo que o Daniel estava a dizer, nomeadamente quando fazemos um BEP, quando sabemos quais são os usos que vão ser definidos e também
faz parte, pronto, digamos assim, destes cursos que o Daniel está a apresentar. Nós é que depois, com base nessa informação, é que temos que perceber que níveis de informação é que nós temos. Ainda hoje, por exemplo, para vocês perceberem um pouco a amplitude que isto tem, porque reparem, eu para fazer o meu projeto, as minhas pranchas, em que eu tenha que imprimir em PDF, ou mesmo numa impressora, ou o que é que seja, eu não preciso ter informação no banco de dados, porque a não ser que eu passe um modelo para alguém. Mas, por exemplo, se eu estiver a fazer um modelo em que a minha equipa do estrutural, de concreto, eles querem fazer o projeto deles, ou seja, querem imprimir as pranchas, querem pôr informação, aqui há a questão da informação nas pranchas que pode estar associada ao modelo, porque evita a duplicação, mas, por exemplo, naquele caso em concreto da minha reunião de hoje, era, por exemplo, nós estávamos com a equipa do estrutural, nós estávamos com a equipa da sustentabilidade, a equipa de sustentabilidade faz o cálculo imediato daquilo que é, por exemplo, a pegada de carbono, e vocês sabem tão bem quanto eu que, por exemplo, em função da quantidade de betão, de concreto, desculpem, que se usa num projeto, tem um impacto negativo muito grande naquilo que é a pegada de carbono, ou seja, tem que haver aqui um contrabalanço, digamos assim, daquilo que são as soluções estruturais e de projeto, não é? Porque obviamente pode vir só do estrutural, mas também pode vir das outras disciplinas, nomeadamente da arquitetura, essa análise que vem em função da informação que nós temos no banco de dados, não é? Nós fazemos os pilares e as vigas e as lajes de concreto e nós pomos a informação qual é o tipo de concreto e em função do tipo de concreto ou em função do tipo de ferro ou em função daquilo que é no nosso projeto, depois isso tem um impacto positivo ou negativo, não é? Dependendo do ponto de vista, que é os cálculos que nós temos do outro lado daquele software, ou seja, o processo que nós temos é a arquitetura faz a arquitetura, a estrutura faz a estrutura, pomos os materiais dentro daquilo que é o nosso modelo e depois esse modelo vai ser incorporado e vai ser puxada essa informação para um software que nós temos internamente, que foi desenvolvido internamente, que nos vai dar as análises que são feitas em função da informação que já vem do próprio modelo. Ou seja, o que é que isto evita? Evita que eu, do lado da sustentabilidade, vá lá alterar o tipo de concreto, ou dizer que aquele é em ferro, ou dizer que aquele é outro tipo de material, para baixar o índice da pegada de carbono, e isto não se reverte diretamente naquilo que é o projeto do estrutural. Ou seja, nós aqui tentamos, tanto ao máximo, alimentar, digamos assim, aquilo que é o banco de dados do nosso projeto, em função dos outputs, do resultado final que nós queremos. De resto, não faz sentido, não é? E depois vocês também poderão vir a saber ao longo do curso, não é? Depende dos modos que vocês vão fazer, nomeadamente há determinado tipo de informação que numa fase inicial de projeto, que esteja associado mais ao Facility Management, ou seja, a gestão de ativos, ou os COBIs, por exemplo, não faz sentido, do meu ponto de vista, estar a alimentar a informação diretamente no modelo, mas logo de início, porque é mais fácil, eu posso começar a preparar aquilo que é o meu modelo de informação para depois, numa determinada fase do meu projeto, eu conseguir alimentar, com ajudas de softwares tipo o Excel e coisas do género, com planilhas de Excel, em que eu consiga alimentar o meu modelo com essa informação para ser utilizada depois para aquele uso específico. Ou seja, é preciso ter sempre uma leitura o mais genérica possível, o mais abrangente possível, para tentar entender depois aquilo que nós pretendermos. Desculpem. Há aqui uma coisa importantíssima também que o Daniel estava a falar, que é, nós temos, reparem, lá está, eu estou a trabalhar nestes conceitos há 20 anos, e vocês, eu trabalho com o Revit há 20 anos, obviamente, não é com o Revit, Navisworks, AutoCAD ainda mais, mas lá está, eu não estou associado, o Autodesk infelizmente, não é, gostava eu muito que fosse minha, mas não é minha, ou seja, eu não estou aqui a representar aquilo que é Autodesk, aquilo que eu estou a representar é a minha experiência como BIM Manager, a minha experiência como coordenador de projeto, a minha experiência como arquiteto, ok? E a minha experiência que eu tenho de tirar partido da ferramenta que eu uso para atingir aquilo que é o meu objetivo, que é a coordenação e o desenvolvimento do meu projeto. É isso que eu represento. Nós na empresa onde eu estou, nós trabalhamos com a volta de 300 softwares diferentes e eu, felizmente, não sei trabalhar com todos, porque se eu soubesse trabalhar com aquilo tudo eu não fazia outra coisa, se não estar aqui a manusear softwares e depois não tenho tempo para fazer aquilo que é a coordenação e o projeto de arquitetura propriamente dito. Também não se esqueçam disso, que efetivamente aquilo que é importante também é que eu sou arquiteto e eu tenho que fazer o meu projeto de arquitetura. Décio,
Já agora aproveitava para acrescentar aqui mais alguns dados àquilo que são as características do curso, que tentei ser muito sucinto anteriormente, e simultaneamente lançar-te aqui alguns desafios. Uma coisa que eu não referi anteriormente é que os trabalhos que são desenvolvidos pelos alunos neste curso imitam o real, ou pretendem ser, procuram ser uma representação fiel daquilo que é o trabalho lá fora. Portanto, os alunos usam servidores, trabalham de modo colaborativamente, portanto, tentamos que eles realmente reproduzam aquilo que é o trabalho lá fora. Vendo a tua apresentação e aquilo que é a complexidade neste momento na Foster & Partners, para alguns dos nossos assistentes que possam estar ainda a dar o primeiro passo, isto pode causar algum espanto, não é? De quando é que eu vou chegar a este nível. E então convidava-te ou desafiava-te a partilhar assim brevemente destes 20 anos, portanto é moroso sem dúvida, e é complexo, mas também não é algo que seja inatingível, certo? É uma questão de se querer, se investir. Sim, sim, claramente. E depois é curioso porque isto faz a diferença, digamos assim, há aqui uma linha que separa, digamos assim, aquilo que é, como é que eu digo, as nossas capacidades e aquilo que extrapola aquilo que nós pensamos que são as nossas capacidades e que nos obriga a estar sempre em cima das coisas. O facto de estar numa empresa desta dimensão de arquitetura, não é? O nosso core business é a arquitetura, e depois obviamente nós temos 13 grupos especiais que ajudam a arquitetura. O objetivo é esse, é integrar a arquitetura e desenvolver a nossa arquitetura o melhor possível, nomeadamente com as estruturas, com o MEP e tudo o resto das outras especialidades todas, mas é muito desafiante precisamente por causa disso, porque isto é um desafio diário. Para mim era mais fácil, digamos assim, do ponto de vista da arquitetura, eu continuar no meu, digamos, na minha área de confiança, digamos assim, não é, de conforto, e não puxar aquilo que são as minhas capacidades e a capacidade que eu tenho de crescer e de melhorar como arquiteto e como coordenador, neste caso, ou como manager, como gestor de projeto. E o facto de estar numa empresa como esta, não é? Eu não tenho meios de chegar ao pé das minhas equipas, não é? Com quem eu trabalho e dizer, pá, eu não consigo fazer isto porque o meu computador, o meu notebook não funciona, ou porque eu não tenho um computador em condições e o modelo abre depois de 2 horas, ou seja, ou porque eu não tenho um software qualquer, porque se eu disser isto, eles vão dizer, mas precisas de mais, então está aqui. E isto obriga-nos a nós que é, eu não tenho margem para dizer eu não consigo fazer isto porque não tenho recursos. É exatamente ao contrário. Eu tenho todos os recursos disponíveis, softwares, etc. E eu tenho que fazer isto. E isto é desafiante. E eu acho que este nível em que nós estamos nesta empresa, isto obviamente é atingível por qualquer uma das pessoas, e quanto mais depressa vocês dominarem estes assuntos e dominarem, obviamente, algumas destas ferramentas, não é? Porque, obviamente, não é? Se nós somos coordenadores, também, de certa forma, temos que dominar algumas ferramentas, porque também temos que dar o corpo ao manifesto, digamos assim. Nem todos os arquitetos trabalham com essas ferramentas, nomeadamente os mais, digamos, da velha guarda, em que são fazem mais a parte de coordenação e de controle com os clientes, mas obrigam-nos também, de certa forma, a ter conhecimento destas ferramentas. E eu acho que isso, nomeadamente, eu não domino as 300 ferramentas, como eu estava a dizer, domino algumas que me auxiliam naquilo que é o meu processo, naquilo que eu pretendo, a forma que eu tenho que garantir que as ferramentas interajam entre elas, mas o melhor ainda disto tudo é que se eu não souber trabalhar com o TQS ou com o Tecla ou com o Solibri ou com o que é que seja, dentro das 1.600 pessoas que eu tenho na empresa disponíveis, há sempre alguém que sabe fazer alguma coisa dessas. Ou seja, se eu precisar de algum desenvolvimento específico, eu só preciso saber quem é que eu vou chamar para me ajudar a desenvolver isso. Agora, tudo aquilo que são softwares, como estavam-me a perguntar, nomeadamente interações com AutoCAD, Revit, com softwares tipo Dynamo, ou Grasshopper, ou Rhino, ou seja, ferramentas que nos ajudem a fazer a coordenação de uma forma mais fluida, porque é isso que se trata, é isso o meu trabalho, a minha tarefa, é facilitar aquilo que são as ferramentas para a minha equipa de arquitetura desenvolver um bom projeto. E como é que eu consigo controlar isto? Porque também nós temos contratos milionários, é verdade, mas também com cláusulas muito apertadas, que se nós não dermos resposta a essas cláusulas, nós também caímos aqui numa situação que temos que poder pagar, digamos assim, também
cláusulas milionárias, ou seja, isto é bom para um lado e é bom para o outro, não é? Ou seja, estamos aqui um bocado numa linha em cima da navalha que qualquer deslize pode ser a morte do artista. E é isso que é o meu trabalho, como é que nós interagimos, por exemplo, nomeadamente naquela parte de datação de interferências, nós utilizamos o Revit para fazer modelagem, obviamente, nós utilizamos, depois eu ponho aqui, por exemplo, o BIMTrack, que é uma ferramenta que também tem parte gratuita, tem uma limitação, obviamente, mas tem uma parte gratuita em que vocês podem utilizar e testar a ferramenta e depois, se quiserem levar a ferramenta a outros níveis, digamos assim, depois podem levar a ferramenta a esses níveis e conseguem, digamos assim, comprar e adquirir as ferramentas, etc., para conseguirem utilizar a outros níveis. Mas isto são tudo ferramentas que obrigam-nos a nós, não é, como BIM managers, estar sempre em cima do acontecimento e estar atualizados, dizer assim, ok, eu vou fazer coordenação, esta ferramenta é boa, é mais barata, é mais cara, uma parecida também, que é o BIM Collab, por exemplo, eu vou pôr também aqui o link, é muito parecida com o BIMTrack, também ajuda-me a fazer isso. Quero fazer, por exemplo, tenho o meu modelo, quero dar o meu modelo ao meu cliente para ele ver de uma forma visual, de uma forma mais interativa, digamos assim. Então, tenho outra ferramenta que é este, que é o da Dalux, que permite eu exportar diretamente o meu modelo e com base nesse modelo eu consigo, não é, com o dedo ou no iPhone ou no Samsung ou no Android ou no que é que seja, eu consigo interagir com o meu modelo. Há um também que é brasileiro, por acaso, que eu gosto muito, que é o Augi, acho que é Augi, já vejo onde é que ele está, que também tem a questão da realidade aumentada, ou seja, conseguir com o meu telefone pôr diretamente o modelo em cima de uma mesa ou até mesmo no sítio onde vai ser construído. Ou seja, é uma coisa também interessante, estou aqui só a procurar na internet para partilhar com vocês. Ou seja, são ferramentas, algumas delas, ou a maioria delas que eu vos estou a dizer, são gratuitas, já encontrei a tal brasileira que eu vos estava a dizer, eu vou também partilhar aqui no chat, em que vocês, tendo um modelo, lá está, vocês conseguem pôr os vossos clientes, conseguem pôr os vossos técnicos, conseguem pôr as vossas equipas dentro dos modelos, tem o Enscape, que neste caso é pago, mas consegue-se com um clique passar aquilo para uma realidade virtual, digamos assim, e com os óculos, aqueles óculos de 3D, mais sofisticados ou menos sofisticados, vocês conseguem logo ter uma proximidade daquilo que será, digamos assim, o vosso projeto de uma forma mais fácil de decidir e tudo isso, ok? Pronto, quer dizer, e isto está ao alcance de todos nós, vocês estão ao alcance de vocês todos, mas lá está, não é? A minha vantagem é que eu já levo 20 anos à vossa frente, não é? E se vocês demoram ainda mais um ano, ou 2, ou 3, ou 5 anos, já não são 20 anos, provavelmente também já estou a ficar velho, depois já quero a reforma, mas digamos assim, quanto mais tarde vocês começam, mais tarde ficam atrás. E há muita gente, e vocês sabem disso tão bem ou melhor do que eu, e muitos estão aqui também neste grupo, há muita gente a acabar os cursos, tem mais disponibilidade, tem mais facilidade. Reparem, eu há 20 anos nem sequer havia YouTube, não havia videoaulas, havia fóruns, não havia nada. Hoje em dia, esta informação está mais dispersa por todo o lado e nós conseguimos ter acesso a esta informação de uma forma mais rápida e mais acessível. Mas pronto, eu acho que vocês estão perfeitamente capazes ainda de apanhar o barco e de virem trabalhar comigo, não é? Obviamente. E nessa altura vocês é que têm que me ensinar, já não sou eu que ensino nada a ninguém. Obrigado, Écio. Eu tenho aqui mais algumas perguntas, comentários, que eu vou tentar usar até para engaixarmos aqui um bocadinho de discussão e também se calhar terminamos, já estamos um bocadinho adiantados. Naquela sequência da resposta do Cláudio, ele acrescenta que no que entendeu, que a maior vantagem do BIM não era somente o projeto, mas claro, toda a informação, os insumos, especificações, custos, sem dúvida. Aliás, eu até levo um bocadinho para a tua apresentação, Décio, que foi uma das coisas que me marcou. Eu não tinha a noção daquela percentagem, mas se pensarmos no ciclo de vida do ativo, né, ou do projeto, desde o momento em que alguém decide que vai construir algo até à sua hipotética destruição, e o Décio falaste em 70% do custo está só na manutenção. E, portanto, e se pensarmos nisto, e aqui pegando naquilo na deixa que o Cláudio deixa, aqui, né, no que ele abriu, quase iríamos para além dessa fase do projeto, portanto, é o controle do projeto, é o controle da obra, é o controle do pós-obra, até a manutenção do ativo é extremamente, não queria dizer facilitada, mas é pelo menos
altamente melhorada a todos os níveis. E depois há aqui mais um colega, o Henrique, que pergunta sobre as questões da integração dos softwares. Eu acho que isso também tu já falaste, até ali uns ícones do A360, por exemplo, o InCollab, todos esses. Ele aqui em concreto fala o AutoCAD, o Revit, o Database. Isto será, portanto, a tal questão que tu falavas agora, já agora até abro aqui a caixa de Pandora. Eu penso que ouviram o Décio falar que tem um software de desenvolvimento interno. Portanto, aqui já estamos de facto, ou seja, o nível que isto pode chegar quando uma determinada empresa, uma organização já sente a necessidade e acima de tudo a capacidade de desenvolver um software interno. E o Cláudio depois pergunta quais são os softwares mais indicados, os mais básicos para iniciar no mundo do BIM. Eu já te passo a palavra, Décio, mas aqui acrescentaria só, já agora se depois quiseres seguir, obviamente é importante vocês entenderem o que é o conceito, o que é a metodologia BIM, conhecerem as ferramentas, sem dúvida. É isto que nós tentamos passar com o nosso curso e é essa experiência que procuramos dar-vos com essa tal imitação do real. Mas depois aquilo que é importante, como ouviram o Décio falou, é arquiteto, portanto está mais ligado a uma determinada, digamos assim, uns determinados usos do BIM. O que é importante aqui depois para cada um de vocês é entenderem o que é que isto pode não ser para a vida, pode ser num determinado momento, qual é que é o uso BIM, qual é que é o conhecimento BIM, qual é que é o espectro BIM que mais vos diz naquele momento ou que vos pode fazer falta, independentemente, depois vocês podem trabalhar, como viram o Décio, estava a trabalhar numa empresa de construção, portanto o modelo para a construção, né, toda aquela, o tal LOD 400, que é uma loucura, hoje está numa perspectiva diferente mais no projeto, portanto, como veem, este conhecimento, atingir determinado conhecimento numa área do BIM, ou nesses usos BIM, depende daquilo que é a vossa carreira profissional, para onde é que se querem vocacionar. Certo, Décio? Não sei se queres complementar um bocadinho isto. Sim, quer dizer, eu não tenho também muito mais a acrescentar em relação a isso, não é? Quer dizer, isto é um mundo tão vasto e nós temos de estar sempre atentos. E lá está, tudo isto nós desenvolvemos, tudo isto nós fazemos, é meramente para suportar aquilo que é a nossa arquitetura. Nós levamos todos os softwares ao limite, nós estamos nas vanguardas e isto obriga-nos a estar a uma melhoria constante, ou seja, isto não é só para termos a capacidade de dizermos que somos muito bons porque utilizamos 300 ou 400 softwares, não é isso. Nós queremos estar na vanguarda daquilo que é estas coisas para melhorar a nossa arquitetura. E o nosso grande foco é esse. Eu não estou... Hoje nós estávamos a trabalhar, nós trabalhamos durante 30 anos ou 20 e tal anos ou 40 anos, não sei muito bem, com o MicroStation, da Bentley, tinha os softwares da Bentley, estamos a passar para os softwares da Autodesk e este ano eu próprio vou começar já também a olhar para os outros softwares paralelos ao Revit, neste caso os da Autodesk, precisamente para nós não perdermos o barco. Não é o facto de trabalhar com o Revit ou com o BIMTrack ou com o Enscape ou com o que é que seja, que eu não vou olhar para o ArchiCAD, que eu não vou olhar para o BIMCollab e para o Revisto, que eu não vou olhar para o Twinmotion ou o Unreal ou o que é que seja, porque a qualquer altura, se esse tipo de softwares for melhor para nós implementarmos naquilo que é o nosso processo de trabalho, nós não temos dúvidas que é por aí que nós queremos ir. Porquê? Porque isto traz-nos uma mais-valia muito grande. E isto dá à empresa, não é? Esta diversidade e capacidade, obviamente financeira também, não é? Dá-nos uma capacidade de explorar aquilo que são os nossos projetos ao máximo, não é? E eu acho que é esta vontade e esta necessidade de melhorar constantemente é que faz com que eu também, de certa forma, tenha decidido, não é? Quer dizer, este desafio. Reparem, é muito mais fácil, lá está, não é? Eu estar como estava em Portugal, apesar de ser uma das maiores empresas lá de Portugal, um bocadinho, digamos, acomodado, porque, obviamente, a dimensão de projetos, primeiro, é muito menor e a complexidade destes mesmos projetos é muito menor face àquele que se desenvolve aqui nesta empresa, pronto, e isso, mas também, lá está. Isto obriga-me que também esteja constantemente. Eu não estou aqui de uma forma passiva a dizer, não, eu agora já estou aqui no meu piso, no meu posto, eu não vou esforçar muito mais, quem vier atrás que se esforce. Não, porque isto é muito dinâmico. E isto obriga-nos a nós uma capacidade de melhoria constante em relação àquilo que a gente pretende. Pronto, respondendo também
como era o nome dele, o Cláudio, sobre os softwares mais básicos. Quer dizer, é assim, o mais básico, quer dizer, para mim o mais básico é o Revit, mas se calhar para ti, para a maioria dos utilizadores, ou para alguns utilizadores, o básico não é o Revit, pode ser outros softwares de modelagem, tipo o Rhino, ou tipo até o AutoCAD, ou uma coisa qualquer. Agora, eu acho que nós, como arquitetos, temos uma capacidade desenvolvida pela nossa formação também de entender aquilo que são os modelos 3D. E depois nós temos, acho eu, que ter uma capacidade de perceber qual é o melhor software que nos vai corresponder àquilo que a gente pretende. E se vocês analisarem, e eu analisei isso também, quando comecei a perceber que eu tinha que dar um salto há 20 anos atrás, que nós desenvolvemos o nosso projeto durante um período de tempo, mas depois passamos muito tempo a fazer aquilo que são as plantas baixas, as elevações, as pranchas, digamos assim, e eu pensei, está bem, então já não é suficiente fazer um modelo em 3D, mas tem que ser também um modelo em 3D em que eu consiga fazer também o máximo possível daquilo que são as minhas pranchas, daquilo que são os meus quantitativos, daquilo que é a exportação para os modelos 3D. Então, essa necessidade, não é? Quer dizer, já sei modelar, já tenho essa facilidade, essa necessidade vai acrescendo àquilo que é o meu desenvolvimento e eu próprio vou à procura. O Revit não é o melhor que me dá resposta àquilo que eu quero, mas a partir do momento em que ele não me dá resposta àquilo que eu quero, há de haver outro melhor e eu já estou atento, não é, a outras coisas, porque entretanto o software já tem 20 anos e a gente sabe, nós sabemos como é que estas coisas são desenvolvidas, não é? Ou seja, eu não estou a dizer que daqui a 5 anos ou 10 anos o Revit já não tem mercado, mas aquilo que eu estou a dizer é que de certeza que vai vir alguma coisa melhor que o Revit, ou com o ArchiCAD, ou com o EcoSim, e isto é uma mudança constante, que obviamente isto tem que ser tudo bastante bem ponderado, porque há custos muito grandes. A implementação do Revit e do BIM aqui na empresa, eu comecei a trabalhar em 2015, e nós já estamos numa fase mais de amadurecimento, mas desde 2015 até a altura que eu saí, digamos assim, eu saí no final de 2016, eu estive lá 2 anos, mais numa perspectiva de implementação e de tentativa de convencer, digamos assim, a própria empresa que há aquilo o caminho, e depois de ter isso conseguido e ter tudo aquilo que são os estándares e os processos de trabalho desenvolvidos e a integração de toda a gente, são 1.600 pessoas a trabalhar, e aquilo vai desde as fases de projeto muito embrionárias, muito iniciais, até à obra. Ou seja, tem que integrar os modelos com as pessoas que fazem as maquetes físicas mesmo, fazem a impressão em 3D, fazem as imagens fotorrealistas, fazem a sustentabilidade, o estrutural, os complementares todos. Ou seja, não é só a questão de fazer a arquitetura, é saber integrar estas coisas todas. Okay? Ou seja, isto é muito mais complexo do que simplesmente fazer a arquitetura e pronto, e não querer saber não me importar pelo menos tanto com o resto que vem depois atrás. Muito bem, obrigado, Décio. Eu vou entrar aqui na fase de encerramento, queria só deixar 2 notas finais. Para aqueles que ficaram interessados em saber mais sobre o curso, ter mais informações, convido-vos a visitar o site da E2D500, que acabei de colocar aqui no chat, portanto, e2d500.com.br. Dizer-vos também que, portanto, na sequência, portanto, nós começámos ontem com o engenheiro José Carlos Lino, com o BIM no Brasil e no mundo. Hoje tivemos o Décio com o BIM na arquitetura. Amanhã temos a engenheira Kézia Alves para falar do BIM no setor público, portanto vão ver uma outra dimensão do BIM. Na quinta-feira, Silvio Kimura, que nos vai falar do BIM na engenharia. E por fim, na sexta-feira, Juliana Mizumoto, que vai falar da gestão BIM, para aqueles que estão interessados em continuar com esta sessão. Agradeço a participação de todos os assistentes e, Décio, um grande obrigado. Já estou habituado, mas como sempre, são grandes sessões. Saio daqui extasiado com tudo aquilo que nos traz. Muito obrigado. Eu não sei se estava também aqui o professor Laioli e o professor Cabenaghi estavam a assistir. Não sei se, entanto, eles querem deixar alguma palavra final. Se sim, se eles quiserem dizer alguma palavra. Se não, entretanto, uma vez mais, agradeço o tempo, a disponibilidade e o interesse de todos os participantes. Uma vez mais, muito obrigado, Décio. Obrigado ao Daniel Monteiro, que estava aqui no back-office, aqui a permitir que tudo isto funcionasse. E encontramos amanhã para mais uma sessão. Décio, nós encontramos, como sempre. Claro.
Obrigado a todos também, obrigado Daniel ou Daniais pela possibilidade, pela oportunidade e a todos os organizadores também destes eventos, está bem? Alguma coisa também estou disponível, pronto, é fácil encontrarem-me nas redes sociais e por aí, também é fácil através do nosso BIM e da E2D500, pronto, e obrigado a todos e boa noite. Um abraço a todos, até à próxima. Obrigado, Écio, até logo. Obrigado.